Boa tarde a todos que estão aqui conosco nesse webinar. Gostaria inicialmente de agradecer a Dinamize pela oportunidade de trazer esse conteúdo, né? Conseguimos aí mais de 140 inscritos nesse webinar, então eu acredito que vai ser muito proveitoso e muito obrigada a todos que se inscreveram, tá bom? Então, rapidamente me apresentando aqui, acredito que a maioria já me conheça, já estão nas minhas redes sociais, se não me acompanham, tem que pesquisar por Maiara Trombini, tá? Eu sou especialista em marketing e eu atuo há mais de 10 anos na área de marketing. Eu não sou advogada, tá? Eu sou da área de publicidade e tenho especialização em marketing. Nos últimos 5 anos eu venho me dedicando apenas ao marketing jurídico. Passei por alguns escritórios de Porto Alegre e nos últimos 3, desde 2016, eu abri a minha empresa voltada a treinamentos, cursos online e mentoria. Então, depois vocês podem conferir melhor o meu mini currículo no meu site, no meu LinkedIn, até para não ficar muito extenso, vamos começar logo esse bate-papo, tá bom? Então, o que é permitido divulgar na advocacia, né? Existe aí todo esse receio por parte dos profissionais da área jurídica em função do Código de Ética da profissão. A gente sabe que tem muitas restrições, mas hoje em dia é super possível trabalhar, sim, o marketing ético na advocacia, tá? Então, na advocacia, inicialmente, tá? Para quem não sabe, para quem é da área de marketing e acompanha aqui esse webinar, não é possível mercantilizar, tá? Então, a publicidade profissional do advogado, ela deve ser focada realmente no caráter informativo. Então, eu, como profissional de marketing, eu trago muito forte nas minhas redes sociais, no meu canal do YouTube, o marketing de conteúdo, que hoje é aí uma das melhores estratégias, independentemente do setor, tá? E na advocacia, como advogado não pode se vender de forma direta, focar no marketing de conteúdo acaba sendo a melhor opção, tá? Então, no marketing de conteúdo, né, como todos já sabem, é importante que transmita a informação, né? E aquela informação clara, voltada realmente ao conhecimento, a informação relevante que você vai transmitir o que você sabe, porque hoje em dia já não basta mais apenas vender. O consumidor mudou, o perfil do consumidor mudou. Então, na advocacia também possui na advocacia acaba tendo também essa questão, você não pode mercantilizar. Então, como o papel do consumidor hoje em dia na sociedade mudou, o consumidor ele busca uma entrega maior, uma entrega de conteúdo, uma entrega de avaliações. O advogado que acaba escrevendo ou acaba gravando vídeos sobre as suas expertises, ele se fortalece no mercado, ele se torna autoridade, tá? Hoje em dia tem muitos profissionais, principalmente em áreas novas, como direito digital, direito da moda, petróleo e gás, essas áreas que estão em ascensão, direito ambiental, esses profissionais, eles vêm cada vez mais se tornando autoridade em seus respectivos assuntos, principalmente por serem áreas novas, tá? Mas porque eles estão realmente presentes aí no mundo digital, eles perderam um pouco do medo de levar a informação para as pessoas, né, para o seu público-alvo. Então, eu trouxe aqui detalhadamente cada item, né, do Código de Ética da Profissão e do provimento da OAB sobre o que pode, né, trabalhar na advocacia. Então, eu vou passar esses itens de forma mais rápida, porque eu tenho ainda muito conteúdo nos próximos slides, tá? Onde eu foco mais realmente nas estratégias de marketing jurídico. Então, é permitido, tá? Entrevistas em TV, rádio, jornais e revistas, mas que o advogado realmente leve a informação na TV. No Jornal do Almoço da minha cidade, no Jornal da Tarde da minha cidade. Então, levar aí alguma informação específica para o público-alvo, tá? Entrevistas sem cunho comercial, sem informar que o seu escritório fica na Avenida Paulista, no número X, ou colocar o seu telefone, tá? Boletins informativos, né? E comentários sobre legislação. Boletins informativos, e-mail marketing. Existe ainda escritórios que disponibilizam a cada semestre ou a cada trimestre revistas para os seus público-alvo, para o seu público-alvo, para os seus clientes. Revistas,
folders com informações específicas do escritório, do que aconteceu no semestre, na quinzena. Então, esses boletins informativos, eles são permitidos, né? Então, por exemplo, criar um boletim informativo a cada 6 meses, incluindo artigos que os advogados escreveram, incluindo ações de endomarketing que foram realizadas dentro da empresa, do escritório. Então, esses profissionais, eles fazem boletins informativos, e isso é permitido pela OAB. Então, é permitido, sim, criar aí um informativo semestral ou quinzenal para enviar aos clientes e prospects, é claro que sempre que autorizaram o envio desse material, né? Na advocacia, eles frisam muito isso no código, que você deve enviar conteúdo realmente para pessoas que autorizaram, né, o recebimento. E agora, claro que com a entrada da Lei de Proteção de Dados, isso vai ficar ainda bem mais rigoroso, né? Então tem que cuidar isso. Anuários, né, e rankings. Os anuários são aquelas premiações que a gente conhece como Chambers Latin America, Análise 500. Esses anuários são permitidos, o advogado ele pode sim participar de anuários, tá? Só tem que cuidar a picaretagem, tá? Existe muita premiação no mercado que é premiação picareta, que só quer tirar o dinheiro do escritório, e então tem que cuidar realmente a credibilidade da premiação. E rankings aí que possuem credibilidade e reputação no mercado são muito favoráveis porque ajudam na visibilidade da marca, tá? Como o Chambers Latin America, que é uma premiação que basta enviar os cases de sucesso, né? O escritório pode entrar no site do Chambers, analisar as áreas de atuação, escolher os principais cases de sucesso dos últimos 12 meses e fazer a submissão para o Chambers. O Chambers vai fazer análise. É claro que esses cases de sucesso é necessário que vocês peçam autorização aos clientes, né, para divulgar para o Chambers, porque o Chambers contata com o cliente para saber a veracidade dos fatos, né, sobre determinado case. Então, é super possível e não é pago, né? Muita gente não sabe, mas Chambers Latin America não é uma premiação paga. Análise 500 é um anuário dos 500 melhores escritórios do Brasil, que sai todo ano, mas com base em pesquisas. A Análise 500 liga para mais de 200 empresas do Brasil, conversa com os gerentes jurídicos e faz algumas perguntas relacionadas às determinadas áreas de atuação. Por exemplo, na sua opinião, qual o melhor escritório na área de direito ambiental? Aí existe um ranqueamento e aí é feita a escolha dos melhores escritórios jurídicos do Brasil, tá? É um anuário, é mais complexo que o Chambers Latin America e que outras premiações, mas se o escritório possui uma lista grande de clientes, é possível fazer um trabalho de marketing em cima para lembrar o cliente que anualmente a análise liga e gostariam de participar da premiação, tá? Então, é super possível e o código autoriza, tá? Listas de telefone, né? Isso já é uma coisa assim bem mais antiga, né? Colocar um número lá na lista de telefone. Mas a gente sabe que ainda no Brasil é super viável e isso acontece porque no interior, né, as pessoas têm o hábito de ter listas telefônicas. Então, pensando no nível Brasil, né, muitas pessoas ainda utilizam os telefones, a divulgação em listas de telefone. Tá? Então, isso é permitido pelo código. Materiais de papelaria, tá? Super possível, tem que criar, sim, a pasta institucional do escritório, tem que ter um material bonitinho para ir visitar o cliente ou visitar o prospect. Então, o código autoriza materiais de papelaria, canetas, blocos de anotação, agendas. Então, tem que fazer, tá? O código autoriza. Placa de divulgação do escritório. O que não pode são aqueles luminosos, né? Aquelas placas extremamente escandalosas que se vê muito nos Estados Unidos, que lá é permitido, mas no Brasil não é permitido. Então, tem que ter uma placa mais discreta do escritório na porta, né? No prédio do escritório, ou criar um logotipo, mandar fazer um logotipo para colocar na recepção do escritório. Isso o Código de Ética permite, tá? Divulgação de eventos, conferências, também é permitido.
Só que não pode divulgar clientes, tá? Muitos escritórios acabam divulgando, inclusive nas redes sociais, os clientes. Isso o código não permite. E agora, o Tribunal de Ética de cada OAB, eles estão em cima, principalmente em função do grande crescimento do Instagram. Eles estão cuidando muito de escritórios que divulgam aí publicidade, né, que não convém e que o código não autoriza nas redes sociais. Então, tem que cuidar. Tá, mas pode divulgar. Fizeram uma palestra para o cliente, de repente tira uma foto de fundo que não pega o rosto do cliente, mas que vai pegar ali, né, as pessoas sentadas, o público, então sem mostrar a face e sem divulgar o nome dos clientes que estiveram presentes na palestra, tá? Revistas, boletins, jornais, isso é admitido pelo código, como eu falei anteriormente, tá? Mini currículo, informações sobre o escritório, quem somos, missão, isso o código permite, inclusive super positivo incluir no site do escritório, né, o mini currículo dos profissionais, com a foto do advogado, também incluir nas redes sociais, isso pode colocar lá a fotinho no item quem somos, né, colocar as fotos dos profissionais, isso acaba valorizando, acaba sendo um trabalho de endomarketing dentro do próprio escritório, né, valorizando o profissional. Anúncios em jornais, sites, agora sim, anúncios em jornais, sites e revistas de caráter não jurídico é permitido, tá? Então, mas em revistas, né, em jornais que tenham cunho aí sério, né, que seja um canal sério, por exemplo, lá um anúncio no jornal Valor Econômico. Né? Isso seria permitido sim pelo código, né? Tem que ter, como diz no código, quais sejam moderação, descrição, sobriedade, caráter meramente informativo, nada que coloque, por exemplo, no anúncio uma frase que vanglorie o escritório, né? Nós somos os melhores advogados da área de direito tributário, isso não pode, né? Esse tipo de informação não pode ser repassada. E até acaba sendo antiético com o próprio colega advogado, né? Fazer esse tipo de ação. Anúncios nas redes sociais e Google Ads, né? É permitido sim, né, ter um anúncio no Google Ads, nas redes sociais, mas tem que cuidar que algumas OABs estão proibindo anúncios no próprio Facebook, porque eles alegam que acaba sendo uma desvantagem para escritórios menores. Mas profissionais de marketing sabem que com R$20 um anúncio no Facebook pode alcançar, sim, muitas pessoas, né? Então, isso acaba sendo algo que não é muito estudado com embasamento voltado aí na área de marketing, né? É super possível, sim, com R$20 alcançar muitas pessoas, tá? Mas é permitido anúncios nas redes sociais e Google Ads, desde que transmita aí a informação, nada com cunho mercantilista. Como eu falei, alguns estados proibiram a prática de posts patrocinados nas redes sociais. Atualmente, que eu saiba, a OAB Pernambuco e a OAB Bahia, né, anúncios no Facebook. São Paulo, ano passado, publicou que permitem, né, o TED informou que permitem, sim, anúncios no Facebook. Então, tem que cuidar realmente o que diz cada tribunal de ética de cada estado, tá? Aqui, como eu falei, avaliar o que diz cada tribunal de ética. Deixa eu mudar aqui. Inserir o número da OAB no rodapé do site, tá? Isso muitos escritórios não fazem, tem que fazer, tem que colocar sim o número da OAB lá. Colocar também no rodapé da newsletter, tá? Nas redes sociais, se o escritório tiver 5 números na OAB, é claro que não vai encher a biografia do Instagram de números da OAB, até porque a biografia compensa apenas 150 caracteres, né? Mas tem que colocar o número da OAB, se for um advogado individual, coloque o número lá. E nos materiais de papelaria também, né? Fez um folder institucional do escritório, coloque lá o número da OAB nesse folder, tá? No rodapé, num cantinho, tem que colocar, até para não ter problema depois, né? Aí, assim, não, até que na realidade, se a gente for parar para analisar, não são tantas, né, as ações que assim, o código ele já está bem antigo, né, então provavelmente a OAB daqui a algum tempo vai ter que fazer uma reformulação no código, né, porque a gente vive aí na era digital, inteligência artificial, criptomoedas,
né? São tantas coisas que estão surgindo e vai ser, sim, necessário fazer uma reformulação, né? Então, assim, eu trouxe para vocês também o que não é permitido divulgar, tá? Esse material vai ser disponibilizado para vocês depois. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem ter acesso ao material e tirarem todas as dúvidas e podem me mandar e-mail também, né? Então, clientes e demandas não pode divulgar lá nas redes sociais que foi no escritório do cliente X, que fez uma reunião lá, que foi debatido tal assunto, isso não pode, não é permitido. Né? Divulgação de serviço, sua gratuidade ou forma de pagamento, né? Consulta grátis. Contate para tirar uma consulta grátis, isso não pode. Tá? A gente vê muito também nas redes sociais. Um exemplo que eu sempre dou é que eu morava em Porto Alegre. Hoje, para quem não sabe, eu moro em Varsóvia, capital da Polônia, né? Eu não moro mais no Brasil há praticamente um ano. Mantenho os meus negócios no Brasil, mas eu moro na Europa. Então, quando em Porto Alegre, eu via muito nas paradas de ônibus, nos postes, né, consulta grátis. Eu cheguei a ver até resolvemos o seu divórcio em 3 dias. Então, esse tipo de informação não pode divulgar, né? É totalmente mercantilista. Então, o código acaba aí vedando. Expressões persuasivas e de autoengrandecimento, aquilo que eu falei, né? Somos o melhor escritório de direito tributário do Brasil? Não pode. Veiculação da advocacia em conjunto com outra atividade? Também não, né? Eu tenho um escritório jurídico e eu tenho também uma academia. Então, eu vou divulgar que eu sou dono da academia nas minhas redes sociais, mas que eu também tenho um escritório jurídico. Esse tipo de vínculo, esse tipo de informação não pode divulgar, né? E se você é dono de uma academia e você é um advogado, tem que separar as coisas, né? Eu tenho meu escritório, mas eu também tenho negócios voltados a outros setores, como uma academia, por exemplo, né? Então, separe as coisas, não divulgue em conjunto as informações. Informações errôneas ou enganosas, né? Também não pode divulgar. Menção a título acadêmico não reconhecido, também não, né? Você não pode dizer que você tem um mestrado em Harvard se você não tem, né? Isso em qualquer profissão, né? Informações sobre as dimensões, qualidades ou estrutura do escritório, também não, tá? Existem muitos escritórios que fazem, inclusive, vídeos institucionais para mostrar sede, postam várias fotos. É claro que uma foto ou outra da sala de reunião, colocando lá uma canetinha, né, uma folhinha timbrada, fazendo um cenário, ok, é diferente de você ficar mostrando o tempo todo que você tem um belo escritório, né? Esse tipo de informação o código não permite. Fotografias, ilustrações, marcas ou símbolos incompatíveis com a sobriedade da advocacia. Nesse caso também não, né? Então, tem que cuidar muito a questão da reputação nas redes sociais. Eu acabo voltando para o tema redes sociais porque é algo que a maioria dos advogados querem saber hoje em dia. Então, por exemplo, você foi numa balada, numa festa, né? Não misture as coisas, né? Não publique lá no perfil que você utiliza para divulgar o seu trabalho. Então, tem que ter essa certa noção, né? Referência direta ou indireta a qualquer cargo, função pública, tá? Relação de emprego e patrocínio que tenha exercido. Esse tipo de informação também não, tá? Você não pode ficar expondo e divulgando o tempo todo, né? Uma função pública que você teve ou tem no momento. Essa informação é uma informação que o código não explica muito. Ela está realmente como consta aqui nesse material, tá? Promessa de resultados ou indução do resultado com dispensa de pagamento de honorários, tá? Aquela coisa de influenciar o prospect, né? Prometendo resultados que provavelmente não vão ser obtidos, né? A influência total em cima do público-alvo. Utilização de e-mails promocionais, né? Aquilo que a gente vê no Magazine Luiza, nos sites de e-commerce, na advocacia não é permitido, né? Contrate-me e ganhe um desconto, né? Esse tipo de indução
o código não permite. Oferta de serviços em relação a casos concretos e qualquer convocação para postulação de interesses nas vias judiciais ou administrativas. Traduzindo, influenciar uma pessoa para recorrer à justiça, tá? Fazer lá o mimimi no ouvido de uma pessoa falando que, olha, isso pode virar uma ação. Não, esse tipo de influência o código não permite, tá? Passando aqui, onde estamos? Divulgação de serviços por meio de rádio, cinema e TV. Isso é muito comum ver no interior, né? Escritórios jurídicos divulgando anúncios na rádio, né? Em emissoras de rádio. Pode sim conceder uma entrevista. Agora, anunciar, não, tá? Não é permitido. Uso de outdoors e painéis luminosos para divulgação do exercício profissional, né? Outdoor. Não pode, quem já foi nos Estados Unidos ou quem já pesquisou sobre marketing jurídico nos Estados Unidos sabe que lá é super permitido e é bem comum ver essas propagandas, né, grandes a respeito de advogados. Então, no Brasil, a gente já não pode utilizar. Inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Eu acho uma pena não poder divulgar o escritório na televisão do elevador, porque é um lugar onde circulam muitas pessoas, né? Mas o código deixa claro que não pode. Em veículos também, né? Tem muitos escritórios que usam o logotipo no veículo, né? O código não permite esse tipo de informação. Fornecimento de contatos pessoais em entrevistas e nos meios de comunicação, aquilo que eu falei lá no início, né? Não pode divulgar o endereço do seu escritório, seu telefone, em uma entrevista no jornal da sua cidade. Em colunas de jornais, o código permite a inclusão do e-mail. Tá? Então, escreveu um artigo, tem uma coluna no jornal da sua cidade, o e-mail, sim, o código permite, tá? Distribuição de panfletos e utilização de mala direta, né? Centrão de Porto Alegre, falo Porto Alegre porque eu morei lá nos últimos anos. Centrão de Porto Alegre, panfletagem lá na Rua dos Andradas, de escritório jurídico, não é permitido, né? Mala direta oferecendo um serviço, também não, né? Porque ali é distribuição de panfletos e utilização de mala direta. Mala direta pode utilizar newsletter, pode enviar newsletter mensal para os seus clientes quinzenal com conteúdo, né? Escolha os melhores assuntos do mês sobre mudanças na legislação, sobre artigos que os advogados escreveram. E sim, envie para a sua lista de mailing, né? Mailings que autorizaram o envio, seus clientes, os prospects que vocês tiveram contato e trocaram cartões. Ok, as pessoas que se cadastram no seu site, lá no campo newsletter, ok, isso é super permitido, né? Agora, envio de e-mail divulgando serviços, não, né? Divulgando produtos, ou contate-nos para saber mais e solicite uma proposta, esse tipo de informação não pode enviar para o cliente potencial. Debater em qualquer veículo de divulgação causa sob seu patrocínio ou patrocínio de colega, também não. Tá? Ter patrocínio de colega, não sei se o colega advogado vai patrocinar o outro colega, né? Mas consta no código esse tipo de informação. Debater temas de modo a comprometer a dignidade da advocacia e da instituição que o congrega. Posicionamento extremista sobre alguma crença. Esse é o exemplo, tá? Inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros em cartões de visita. Também não. Eu acho muito óbvio que hoje em dia ninguém vai colocar uma foto num cartão de visita, né? Mas temos que respeitar o código. Agora vamos para... Aqui, tá certo. Assim, gente, cuidar da periodicidade de entrevistas, tá? O código diz que não pode responder com habitualidade sobre consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, tá? Com o intuito de promover-se profissionalmente. Não é claro qual é a habitualidade, então o que eu digo, o que eu oriento, é que não vá para a televisão toda semana, né? A gente sabe que tem advogados que pagam programas de televisão, né? Isso não é permitido,
Mas ser convidado para uma entrevista, como é comum ver em Jornal do Almoço, nesses jornais de televisão, sim, pode. Agora, ir toda semana, né, ou 2 vezes por semana, não. Então, provavelmente seja esse o foco da habitualidade. Transmitir conteúdo sem influenciar o telespectador ou ouvinte, né? A participação do advogado em programas de rádio, televisão, de qualquer meio de comunicação tem que ter esse foco, né? Levar a informação, levar o conteúdo, né? Participar de entrevista que debata algum assunto interessante e que não atinja aí o código, né? E que tenha aí total sobriedade e ética. Então, acabamos essa parte que pode ser um pouquinho mais chata, mas é importante saber, né? Principalmente os profissionais de marketing que estão assistindo aqui, os advogados provavelmente sabem, né? Eu vou deixar os links aqui do Código de Ética e Disciplina da OAB e do provimento 94/2000, que é um pouco mais claro em algumas partes do que o código, tá? Então, vai ficar disponível para vocês acessarem esses 2 links. Tá? Quais estratégias podem alavancar os resultados do seu escritório jurídico, tá? Aqui a gente entra aqui nessa parte, né, que antes de mais nada, antes de criar um plano de ação, começar a estabelecer as estratégias que você vai colocar em prática, é necessário entender quem é o público-alvo, tá? Porque os canais de comunicação, eles possuem públicos distintos e, às vezes, o seu público contratante ele pode não estar tão presente no Instagram e estar presente no LinkedIn. Então, é importante saber, né, onde está meu público-alvo. E o advogado, como qualquer outro profissional, ele tem que estar onde está o seu público-alvo. Muitas pessoas, muitos advogados, principalmente os iniciantes, eles não fazem um plano de ação, eles não identificam quem eles vão atender, quais as áreas eles vão se especializar, porque eles querem ganhar dinheiro logo que sai da faculdade. Mas é de suma importância, porque o atropelo ele acontece no meio do caminho. Então, quando acontece o atropelo, tem que voltar e reestruturar tudo. E é isso que acontece com os escritórios de hoje em dia. Muitos escritórios atendem PF e PJ. A comunicação para ambos os públicos é diferente. A comunicação para o reclamado não pode ser a mesma para o reclamante. E muitas empresas não gostam e não contratam advogados que atendem PF também, porque eles querem exclusividade. Ou você vai me atender, ou você vai atender o reclamado. Então, o reclamante. Então, vocês precisam definir quem é o público-alvo, quais os nichos de mercado eu vou atender. Por que é tão importante, né, identificar os nichos de mercado? Cada região do Brasil possui diferentes segmentos, né? Então, assim, por exemplo, região sul, né? Região ali, por exemplo, da Serra. Tem metal mecânico, né? Tem moda, tem varejo, tem indústria. Então, assim, cada região tem segmentos e nichos de mercado diferentes, tipo Santa Catarina, né? Quem atende Santa Catarina? Tem empresas de cerâmica. Então, assim, saber onde está o seu público é extremamente importante na advocacia também, tá? Porque daí você vai direcionar a comunicação para o público certo, né? Então, é importante criar aí um plano de ação e detalhar tudo direitinho, né? Quem é a persona do meu negócio. Uma persona, por exemplo, que é um público-alvo, na produção de conteúdo, um artigo pode ter várias personas, por exemplo. Olha o meu caso, para vocês entenderem melhor. Eu atendo advogados, mas eu também falo com o estudante de direito. Eu também falo com o profissional de marketing que atende também o advogado. Também falo com o meu concorrente. Então, eu tenho várias personas dentro da minha empresa. Então, é importante identificar isso para poder direcionar as ações de forma assertiva para cada público-alvo, tá? Qual a melhor comunicação? Isso também é muito importante, né? Por exemplo, o advogado aí jovem que atende direito digital. Qual é a melhor comunicação para esse advogado? Né? Será que ele tem que ter uma comunicação mais jovial? Será que ele tem que ter uma comunicação mais informal, mais divertida? Qual é o estilo de comunicação desse advogado? Porque também tem que analisar a faixa etária do público contratante.
Por exemplo, eu trabalhei em escritórios jurídicos de Porto Alegre como CLT antes de empreender. E cada escritório tinha um público-alvo diferente. Né? Um era um escritório boutique e ele falava com gerentes jurídicos numa faixa etária de 35 a 45 anos. Né? O outro era um escritório de massa que também falava com gerentes jurídicos, mas o setor bancário e eram pessoas mais jovens. É claro que você não vai tratar a advocacia e fazer palhaçada, né? Ter uma comunicação voltada à palhaçada, mas você tem que identificar a forma de se comunicar com seu público-alvo, porque às vezes o público ele não é tão formal a ponto de ter uma comunicação, né, tão engessada. Então tem que cuidar bastante, né? Comunicação para um público mais maduro, ó, formal, engajada, humanizada. Então tem que entender, né, o que eu quero, qual o tipo de comunicação, quem é meu público-alvo, qual é a faixa etária do meu público-alvo, quem me contrata, onde eles estão. Tem que fazer todas essas perguntas, colocar no papel, abre uma planilha do Excel, abre um Word, começa a detalhar tudo a respeito do seu escritório, porque daí você consegue identificar as estratégias corretas para retorno. E como eu falei lá no início, o marketing de conteúdo ele é muito eficaz e como o consumidor mudou, né? O consumidor ele busca a entrega, né? Ele quer informação, ele quer a avaliação, por isso que é tão importante. E tem empresas que tiram as avaliações, por exemplo, das páginas do Facebook. E eu acho isso ridículo, porque tem que ter avaliação. As pessoas precisam avaliar o negócio. E escritórios jurídicos também tem que deixar aberto lá o item avaliações nas páginas para que os clientes, em algum momento, né, avaliem. As pessoas hoje, elas buscam muito as avaliações. Então, assim, o cliente, o prospect, hoje, ele quer a entrega. Né? O que ele quer? Ele quer o conteúdo, ele quer saber se você possui conhecimento suficiente para entregar para ele. Né? Então, assim, a entrega que eu me refiro é você fazer uma palestra para o seu cliente, você escrever artigos com frequência, porque o marketing de conteúdo, ele engloba tantos formatos de conteúdo, e aí o que acontece na advocacia? Os advogados, eles acabam não reservando tempo para produzirem conteúdo e acabam só trabalhando nos seus canais de comunicação conteúdo de terceiros, né? E isso não traz resultado. O que traz resultado é você mostrar, se tornar autoridade no que você faz. Se eu não escrever, se eu não gravar vídeos, se eu não disponibilizar materiais gratuitos para o meu público-alvo, será que eu vou vender os meus cursos? Será que alguém vai me contratar? As pessoas precisam saber do que eu sou capaz para chegar até mim. E isso funciona também na advocacia, né? Então, assim, quais os formatos de conteúdo, né? Artigos, site do escritório, sites jurídicos, blogs, redes sociais, os sites jurídicos. O Jus Brasil, por exemplo. É claro que site jurídico tem advogado, né? Você vai estar escrevendo advogado para advogado. Mas o que impacta em publicar um artigo no Jus Brasil? Ele impacta porque ele possui técnicas de SEO muito fortes, então automaticamente o seu artigo ele vai para o ranqueamento do Google, tá? Porque o Jus Brasil ele é um site qualificado e se você pesquisar lá algum conteúdo e entrar algum texto que está no Jus Brasil, o seu cliente vai ver que você publicou o texto lá. Então, porque ele tem esse potencial de SEO muito forte e leva o seu artigo para o ranqueamento do Google. Então, não tem problema de você publicar alguns artigos, por exemplo, em sites jurídicos, como o Jus Brasil, né? Então, site do escritório. É muito importante que você tenha um site no escritório, porque as redes sociais são instáveis, as redes sociais não nos pertencem, nós utilizamos elas de forma emprestada, né? Por um período que nós não sabemos. Olha o que aconteceu com o Orkut, olha o que aconteceu com o MySpace. Então, ter um site do escritório ou um blog do escritório e colocar todos os seus conteúdos lá, é muito importante, tá? Porque você vai ter os seus conteúdos arquivados no seu site. Isso também, com certeza, vai gerar tráfego para o Google. Vídeos, né? Canal no YouTube, é gratuito, né? O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Qual é o primeiro? O Google. O YouTube é do Google, é o segundo. Então, quem não entrou no YouTube ainda, quem não parou para pensar e analisar
a positividade, o quanto ele é eficaz no marketing, tá perdendo tempo, porque YouTube, ele é muito bom. Então, assim, vídeos, né, de até 5 minutos. Na realidade, os vídeos mais vistos no YouTube, eles possuem até 16 minutos. Então, assim, você pode sim colocar vídeos de 5, 10, 15 minutos lá no YouTube e utilizar a rede que é gratuita. IGTV, né? Olha que interessante, agora, né, tá em voga a Lei de Proteção de Dados. Advogado que atende direito digital, que criar aí um produto específico sobre a Lei de Proteção de Dados, tá em alta. Está sendo muito procurado. Por quê? Porque as empresas, elas vão ter que se adequar. Então, criar produtos específicos ou até mesmo utilizar o IGTV para criar séries, né? O IGTV disponibiliza aí até 10 minutos para quem tem contas menores, né? Contas a partir de 100 mil até 1 hora de vídeo no IGTV. Contas menores até 10 minutos. Então, assim, criar séries. A cada 15 dias, levar um tema específico para o IGTV. O Instagram está mostrando mais quem publica no IGTV, porque o Instagram está valorizando essa rede, porque o Instagram quer competir com o YouTube. Então, daqui a alguns meses, nós teremos anúncios no IGTV. Então, assim, utilizar essa rede vai favorecer o seu perfil na rede, porque o Instagram vai mostrar para outras pessoas também, porque ele está valorizando quem está utilizando essa rede. Lives, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, os stories, né? Stories também, sequência de vídeos, escolha uma vez por semana um tema específico da sua área. Quem atende direito previdenciário, atende pessoa física, direito previdenciário, escolha alguns temas específicos para tirar dúvidas, né? Escolha, por exemplo, assim, o que vai mudar, o que muda com a reforma da Previdência? Faça uma sequência de stories por semana falando no que muda com a reforma da Previdência. Mas não fale no final. Se você tiver dúvidas, contate comigo que eu posso saná-las. Isso não é permitido, tá? Mas você pode falar sobre o que muda na reforma da Previdência lá nos seus stories, no seu IGTV, gravar um vídeo para o YouTube. A produção de conteúdo, ela é importante, tá? Isso tem que estar na sua mente, que hoje em dia o consumidor, ele não quer mais a venda explícita, ele quer o conteúdo. Então, você tem que produzir, sim, conteúdo, mostrar que você sabe sobre a sua expertise, porque cada vez mais o advogado, ele tem que se tornar autoridade, porque a gente já tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil e cada ano se formam muitos advogados. Então, assim, se você não mostrar o seu diferencial, se você não estiver presente no mundo online, no mundo offline também, em eventos, criando aí redes de relacionamento através de networking, trabalhando, né, cada vez mais seu posicionamento, tanto no online quanto offline, você vai estar, né, perdido. Ou você empreende, né, com estratégias eficazes para o seu negócio, ou você volta para o mercado, trabalha no escritório de terceiro ou faz um concurso. Então, assim, é importante, tá? Trabalhar o marketing de conteúdo na advocacia. Então, aí temos essas estratégias, vídeos de até 10 minutos no LinkedIn. LinkedIn, né? Maior rede corporativa do mundo. Quem não está no LinkedIn está perdendo tempo. LinkedIn é muito bom. Aí você me diz o seguinte, mas o engajamento caiu. Engajamento caiu. Mas então tem que identificar o que está errado na sua rede, qual horário você está publicando, né? Quais os horários você publica. Quem são as pessoas que lhe seguem? O que você vem publicando de conteúdo? Eu também notei que o meu engajamento caiu no LinkedIn nos últimos dias. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a incluir mais hashtags nas minhas postagens e eu mudei o horário. Por exemplo, o LinkedIn é uma rede que não funciona no final de semana. As pessoas até acessam, mas ela não possui o mesmo impacto que o Instagram, por exemplo. Então, assim, segunda-feira, a partir das 8h30, LinkedIn bomba. Então, assim, tem que identificar. Cada rede social, ela vai mudando, vai fazendo mudanças no algoritmo. O Instagram também não está entregando. Então, se o Instagram não está entregando no feed, muda para o IGTV. Começa a trabalhar IGTV, começa a trabalhar lives, fazer stories com mais frequência, porque aí o algoritmo do Instagram vai identificar que você está utilizando todas as ferramentas disponíveis na rede e vai melhorar a reputação do seu perfil. Aí ele volta a entregar. Então, assim, tem que utilizar tudo, todas as ferramentas que cada rede social disponibiliza para melhorar a reputação no algoritmo, entendem?
Podcasts. Podcasts é algo que já existe há muito tempo, mas no Brasil, recém agora, as pessoas começaram a abrir os olhos para isso. Principalmente depois que o Spotify liberou, né, a opção de publicar podcasts lá. É algo que eu também recomendo para quem gosta de gravar áudios. É interessante, podem utilizar a plataforma SoundCloud, que é aí uma plataforma que você carrega os seus podcasts e depois você interliga com o Spotify e interliga com o iTunes. É bem fácil, só dá uma googada, pesquisada como interligar SoundCloud com o iTunes, com o Spotify, porque é muito simples, tá? É claro, gente, que existem tantas estratégias que eu estou trazendo aqui, mas você tem que escolher o que faz sentido para o seu negócio, tá? E não sair atirando para todos os lados. Você vai identificar onde você pode, né, estar presente. Por exemplo, no LinkedIn, os gerentes jurídicos estão em peso. Então, assim, escritórios jurídicos que atendem pessoa jurídica, faz todo sentido estar no LinkedIn, faz todo sentido que os advogados do escritório tenham seus perfis atualizados lá e publiquem conteúdo semanalmente, interajam com outros públicos e façam com que o engajamento do seu perfil aumente. Então, tem que identificar cada canal de comunicação. Blog, site é extremamente efetivo para gerar tráfego no Google, né? Então, assim, muitas empresas, muitas pessoas pesquisam nos buscadores um advogado. Então, buscadores Google, YouTube, né? Então, assim, gerar tráfego lá, publicações no seu site, em canais que levem para o Google, é extremamente importante. Então, tem que ter isso em mente. Além, claro, de anúncios pagos, por exemplo, um anúncio no Google AdWords, né, divulgando o escritório, mas sem frases apelativas, né, algo bem discreto, escritório jurídico com foco na área de direito previdenciário, o site do escritório e talvez ali o telefone no anúncio, deu. Nada que incite a venda. Posts para as redes sociais, né, conteúdo de verdade. É claro que hoje em dia se vê muito nas redes sociais, um apelo muito grande, né? Até tem ali mais abaixo nas telas, um apelo muito grande para storytelling, né? Para contar as histórias de sucesso. Ok, pessoas gostam disso, mas tem que ter ciência que o seu público final tem que entender também quem é o seu público. Se você escreve para advogado, compartilhar as suas histórias de sucesso pode motivar sim os seus colegas advogados. Agora, se você escreve para empresas, você precisa levar um conteúdo mais abrangente, mais eficaz, mais interessante e que mostre o seu intelectual, né? Então, é extremamente importante analisar lá no começo, né, a estratégia correta para o meu público-alvo. Fuja do juridiquês, né? Inclua palavras-chave. Tem que fugir do juridiquês, não adianta escrever ou gravar vídeos com uma comunicação engessada. Se eu estivesse aqui falando para vocês 1 milhão de termos técnicos a respeito da minha área de marketing, vocês não iam entender a metade, eu teria que ficar explicando um por um. Então, assim, a comunicação ela tem que ser adequada ao público. Não adianta eu querer falar, o advogado querer falar um juridiquês totalmente requintado com uma pessoa que não vai entender, né? Então, assim, tem que adequar, e isso também no marketing de conteúdo. Inclua palavras-chave. No seu texto, né, no seu vídeo, você tem que, no vídeo eu me refiro na descrição do vídeo, tá? Tem que fazer ali um copyright, que é um texto, né, informativo a respeito do seu conteúdo, tá? Então, quando você fizer um texto para divulgar o seu vídeo, você tem que incluir palavras-chave que tenham a ver com o seu negócio, porque aí os buscadores do Google, né, vão identificar aquele conteúdo e pode aparecer na primeira página do Google, por exemplo. E o que as pessoas buscam, né? As pessoas buscam respostas. Então, assim, todo texto, todo conteúdo que você fizer, ela tem que responder o que a pessoa está buscando. Se vocês utilizarem o próprio Google, ao digitar ali, por exemplo, o que é marketing jurídico? Tá? Vai aparecer no Google outras sugestões de pesquisas que as pessoas buscaram a respeito de marketing jurídico. Então, assim, se eu for escrever um artigo, eu tenho que escrever um artigo respondendo o que é marketing jurídico, porque a pessoa está buscando o que é isso. Então, todo material que for feito tem que responder uma pergunta, tá?
De preferência, no primeiro parágrafo já, porque respondendo no primeiro parágrafo, o Google ele pode levar lá para o topo da primeira página, quando alguém pesquisar, por exemplo, o que mudou na reforma previdenciária, e você escreveu um texto sobre isso. Você respondendo no primeiro parágrafo, o Google pode levar para a primeira página quando alguém digitar o que mudou na reforma previdenciária. Entende? Então, é importante cuidar isso também. Responder a pergunta sempre ali no primeiro parágrafo, pensando no Google. Evite essas frases, tá? Eu trouxe aqui algumas frases para vocês não utilizarem no marketing do escritório de vocês. Contatem-nos pelo WhatsApp para saber mais. Somos o melhor escritório de direito tributário do Brasil. Contatem-nos. Resolvemos o seu divórcio em 3 dias. Somos especialistas em resolver problemas. Temos a melhor solução para o seu problema. Tire as suas dúvidas de graça pelo nosso WhatsApp. Tire as suas dúvidas inbox. Contate através do e-mail xxx para sanar as suas dúvidas. Nosso escritório fica em tal lugar. Agende uma consulta grátis. Então, essas frases vocês não podem incluir nos conteúdos de vocês, porque vai estar infringindo o código de ética, tá? Aí aqui eu trouxe para vocês sobre storytelling, né? Que é a arte de contar de forma relevante, contar histórias de forma relevante para o público-alvo. Pode sim se criar um texto voltado a storytelling, mas que não seja aquele texto motivacional, incrível, falando que alcançou um sucesso indescritível para tentar motivar o colega. Pode-se criar um texto com embasamento, sim, técnico, falando sobre algum assunto específico, em formato de storytelling, narrando, né, uma história. Então, tem que ser textos em formato de narrativa. Identifique textos que o seu público gostaria de ler. O texto deve ter início, meio e fim. Insira um call to action direcionando para um artigo, e-book, curso. Se vocês têm um e-book no site do escritório e o assunto se refere ao que está escrito no e-book, pode colocar. Se você gostaria de aprender mais sobre esse assunto, nós disponibilizamos em nosso site um e-book. Basta clicar nesse link. Ok, é um call to action. Não está incitando a venda, está fazendo com que a pessoa tome uma ação, né? Então, incluir ou o link de um artigo no final, um outro artigo que você escreveu. Então, inclua aí um direcionamento para ação, tá? Criação de produtos, né? Hoje, com essa ascensão do digital, vem crescendo cada vez mais o número de infoprodutores no Brasil. Infoprodutores são essas pessoas como eu, que criam conteúdos para outras de forma digital. Por exemplo, eu tenho cursos online, então eu divulgo o meu conhecimento através dos cursos online, as pessoas aprendem comigo. E na advocacia também é muito possível criar produtos digitais ou outros produtos físicos, como uma consultoria online, consultoria presencial, cursos online, congressos online. Agora, por exemplo, vem a Semana do Advogado, né? No dia do advogado, dia 11 de agosto, de repente criar algum conteúdo. Se você tem mentoria para advogado, eu sei que tem muitas pessoas que me seguem no Instagram que atendem os colegas advogados, que dão mentoria, fazem cursos online. Então, aproveitar a Semana do Advogado para fazer alguma coisa relacionada aí, algum congresso online, uma sequência de lives, ou até mesmo você que atende empresas ou pessoa física, programe para a Semana do Advogado um conteúdo gratuito para os seus clientes e prospects. Divulgue isso para os seus clientes, faça aí uma semana de lives, convide outros profissionais. Então, assim, bem interessante fazer isso, tá? Para engajar o público-alvo. Palestras online, vocês podem utilizar essa plataforma aqui que a Dinamize está utilizando, ou vocês podem utilizar a plataforma Zoom para fazer palestras online, consultoria online também, ou presencial, né? Pode criar uma mentoria específica sobre algum assunto. Agora, como eu falei mesmo, profissionais que atendem aí direito digital, com essa questão da lei de proteção de dados, já estão surgindo várias oportunidades. Eu já tenho visto palestras específicas para profissionais de publicidade, profissionais de marketing a respeito da lei de proteção de dados. Então, olha só, ter esses insights, né, identificar essas oportunidades através do cenário atual, é bem interessante. Então, a criação de produtos no escritório jurídico
pode trazer aí lucratividade. E existem plataformas que podem se utilizar, por exemplo, para criar cursos online, como a Udemy, que é uma plataforma mundial, tem a Hotmart, que é uma plataforma brasileira, aí paga uma taxinha por cada venda. Então, assim, é uma rentabilidade extra, né, que pode ajudar em momentos de crises, né, e em função da estabilidade econômica, tá? E-books, né, outra estratégia. É claro que vocês não vão colocar lá no site um e-book e depois pegar os contatos dessas pessoas e ficarem enviando informações que elas não solicitaram, né? Então, assim, dá para colocar e-books, sim, no site. E o que eu coloquei aqui como destaque para utilizar os contatos depois de repente, na própria página na própria página do e-book, colocar ali um campo informando que o escritório possui uma newsletter mensal e que se o profissional quiser se cadastrar na newsletter para receber os conteúdos, aí vai clicar no xizinho ali, sim, eu quero receber a newsletter mensal. Então, assim, interligar essas duas informações, vai disponibilizar o e-book, mas pode perguntar se a pessoa gostaria de receber as newsletters mensais. Então, vocês conseguirão utilizar o contato, né, posteriormente. Mas, sem essa opção, utilizar o contato sem autorização, depois não é permitido pelo código. Daí também tem que ver a questão da lei de proteção de dados no futuro, né? Então, dá para criar aí essa chamada para ação no e-book. E tem muitos escritórios jurídicos que publicam e-books no site, informativos, e não pegam e-mail. Então, assim, também dá para criar uma categoria lá no site do escritório de e-books para disponibilizar para o público-alvo, para os prospects. Dá para enviar esse e-book a cada 6 meses, fazer um e-book específico, por exemplo, da reforma trabalhista, né? Quem identificou essa oportunidade, quem fez aí, criou e-books para os seus clientes e enviou, foi super favorável, porque o cliente ele gosta de recompensa. Então, assim, enviar um conteúdo para o cliente acaba sendo uma recompensa, né? Então, disponibilizar e-books de vez em quando é legal. O webinar, né? Isso que eu estou fazendo aqui para vocês é um webinar. Então, vocês também podem fazer no escritório de vocês, de repente, 2 vezes ao ano para os clientes, ou fazer mais que isso, né? Organizar. Tudo depende da organização, tá? O que eu sempre falo? Separe 2 horas do seu tempo durante a semana para produzir conteúdo e investir no marketing do seu escritório, tá? O advogado precisa escrever os seus conteúdos. Não adianta contratar um profissional para o profissional escrever. Se o profissional não tem expertise, não estudou direito, né, o profissional vai lhe auxiliar na formatação desse conteúdo, para divulgar esse conteúdo para o mercado. Né? Por exemplo, uma assessoria de imprensa consegue colocar um texto juridiquês num formato mais abrangente, uma comunicação mais abrangente. Né? Então, assim, o advogado precisa escrever. As agências de publicidade, elas têm que ter ciência disso. Quem tem que escrever o conteúdo é o advogado. Então, a estratégia tem que ser alinhada entre a agência e o advogado. Né? A agência empacota e o advogado escreve. E separar aí 2 horas por semana é super viável, gente. Não adianta, assim. Hoje em dia, a gente precisa se esforçar mais, sabe? Para poder vender os nossos serviços com a era digital, tem que produzir conteúdo. Não dá mais só para vender explicitamente. Venda direta ninguém quer mais. Nem eu quero, nem vocês querem. Então, webinar gratuito ou remunerado, dá para fazer palestras remuneradas, cobrar uma taxa específica, utilizando a própria plataforma Zoom, e aí acaba trazendo aí, né, uma renda extra para o escritório. A plataforma do YouTube também dá para fazer webinar gratuito, né? Eu nunca fiz, mas já fiz pela Zoom. E por essa plataforma que a gente está utilizando aqui hoje também. Palestras para clientes e prospects, não divulgar foto, né, em nome do cliente. Então, separar aí uma palestra por ano para fazer, para convidar os clientes, os prospects, é super bacana. Não precisa alugar um espaço grandioso, gastar um dinheirão, né, basta alugar um coworking, dá para fazer num coworking com um número específico, ou se você deseja fazer palestras remuneradas também, você pode criar uma palestra online para fazer, ou fazer aí uma parceria com alguma associação ou entidade para fazer uma palestra específica
né, na própria associação, tem tantas possibilidades hoje em dia, cursos de extensão em universidades, né? Tem vários advogados que possuem cursos de extensão, que dão aula em cursos de extensão. Então, assim, de repente, tentar uma parceria com uma universidade para buscar um curso de extensão seria bem bacana. A SPM de Porto Alegre tem o curso de recuperação judicial, né? Envio de newsletter mensal ou quinzenal, né? A Dinamize, eu utilizo a Dinamize há anos, eu acho a melhor plataforma para envio de e-mail marketing, tá? E eu gosto bastante também, é uma plataforma simples para enviar, então basta separar aí os conteúdos e enviar uma vez ao mês ou a cada 15 dias para o seu cliente. O que não pode ficar enviando 3, 4 vezes por semana, né? Que o cliente sai do mailing. Então tem que cuidar muito isso, né? Periodicidade de envio. Você precisa se tornar um advogado influente, né? Aquilo que eu falei. Para você ser reconhecido no mercado, se tornar autoridade, você precisa mostrar a cara, né? Não pode ter medo de se expor. É claro que você não vai sair aí com cartaz anunciando seu serviço, né? Então você vai se tornar autoridade falando sobre o que você sabe. Se você sabe sobre direito ambiental, você vai escrever conteúdo sobre direito ambiental, você vai ministrar palestras sobre direito ambiental, você vai trabalhar o seu marketing com foco na sua expertise e no que você sabe de melhor. Então, é assim que a gente vai se tornando autoridade, tanto no mundo online quanto no mundo offline. A gente sabe que hoje em dia o mundo online possui um poder indescritível de retorno. Então, trabalhar aí estratégias focadas no mundo online, de forma ética, no caso da advocacia, acaba trazendo, sim, resultados. Mas lembrando que os resultados, eles não surgem da noite para o dia. Não adianta vocês acharem que vocês vão escrever 1 ou 2 artigos e já vai entrar cliente por causa desses 2 artigos. Não, não é assim que funciona. Né? O resultado, ele vem a médio e longo prazo. Então, tem que trabalhar, tem que escrever, tem que mostrar a cara, tem que fazer parcerias. Então, assim, não adianta. Hoje, o mundo ele está focado realmente no mostrar a cara, né? Seja autoridade em suas expertises, o que eu acabei de falar. Invista em conhecimento, né? É extremamente importante aprender novas áreas, tá? Inovação, tecnologia, marketing. Eu não vou entrar profundamente no caso da inteligência artificial aqui, mas o que vocês precisam ter noção é que a inteligência artificial ela vem para ajudá-los no quesito de vocês terem mais tempo para ações estratégicas, tá? Para pensar melhor o negócio de vocês. Porque o que eu vejo hoje em dia? Muitos advogados líderes, donos de escritórios focados na operação, né? Enquanto eles teriam que estar focados na estratégia, no mercado, conhecendo pessoas, né? Visitando possíveis clientes. Então, a inteligência artificial ela vem para trazer aí uma automação de tempo para o advogado, para que ele foque realmente nas ações estratégicas do escritório. Então, assim, é muito relevante, tá? Ler sobre empreendedorismo, sobre finanças. A gente tem vários canais de finanças no YouTube, né? Sobre investimentos, sobre gestão. O advogado líder, ele precisa ter noção de gestão, precisa saber tratar com as pessoas, né? Acontece muito turnover nos escritórios jurídicos, né? Advogados saindo dos escritórios porque os líderes não sabem tratar, não sabem conversar, não sabem se expor, né? Não dão autonomia para os profissionais. Então, os advogados precisam aprender sobre gestão, tá? Gestão, né? Sebrae de qualquer estado tem infinitos cursos nas suas plataformas, nos seus sites. Então, aprenda sobre gestão, sobre marketing, não adianta. Tem que aprender sobre marketing. Eu não tive que aprender sobre como trabalhar com advogados para ter uma empresa. Por que o advogado não pode aprender sobre marketing? Tem que aprender sobre marketing também. Então, assim, esteja aberto, né? Tenha um mindset empreendedor, de crescimento. Agora eu ri porque tem um vídeo do Porta dos Fundos que fala do mindset. Então, para quem não sabe, mindset é um estudo feito por uma psicóloga, né, americana, que ela descobriu aí 2 tipos de mindset de crescimento, que são aqueles profissionais que possuem vontade de mudar, de aprender novas coisas, né, se colocam à disposição de atualizações. Então, são profissionais que evoluem com o passar do tempo. E o mindset fixo é aquele que o profissional acha que já sabe tudo, que não precisa mais aprender nada.
né? Então, a gente vem utilizando aí essa expressão porque o novo advogado, o novo perfil de advogado, ele precisa ser dinâmico, né? Entanto que advogados que não querem empreender, mas que buscam uma recolocação no mercado, eles precisam sim ser dinâmicos, eles precisam sim se colocarem à disposição do escritório para escrever, para participar das ações do escritório, escritórios jurídicos que possuem comitês internos, os advogados precisam, né, estar cientes que é importante para eles a participação em comitês internos, comitê de empreendedorismo, comitê de produção intelectual, né? Então, assim, essa mudança do pensamento do antigo, né? Não ter esse medo da mudança. A gente tem medo da mudança, todo mundo tem medo da mudança, mas o advogado visionário é aquele advogado que aceita as mudanças e que está disposto, sim, a investir em conhecimento, a conhecer novas técnicas, a estudar sobre outras matérias, né? Então, isso é muito importante. Vou agilizar aqui, gente, que eu já passei do meu tempo. Organize a sua agenda, né? Crie um cronograma de publicações, crie um comitê de produção intelectual no escritório, escritórios grandes aí. Mas se você é um escritório um advogado autônomo, você também tem que organizar a sua rotina para começar a produzir conteúdo, tá? Não venha me dizer que você não tem tempo. Eu trabalho sozinha e eu produzo uma infinidade de conteúdo para o meu público-alvo. Se você me segue nas redes sociais, se você está inscrito no meu canal do YouTube, você vai ver que tem conteúdo sobrando lá, aqui artigos no LinkedIn, artigos no meu site. Então, assim, basta organizar a rotina. Separe pelo menos 2 horas por semana para a produção de conteúdo. Anote todas as sugestões de seguidores, isso é muito importante, tá? Se alguém interagir numa publicação sua, você tem que anotar o que a pessoa disse. Se ela deu alguma sugestão de novo conteúdo, anote. Anote os assuntos que estejam em voga na imprensa. Faça uma lista de assuntos que as pessoas estão falando e através dessa lista você consegue identificar temas para os seus textos. Uma sugestão. Tem uma ferramenta chamada Máquina de Títulos. É maquinadetitulos.com.br, se eu não me engano. É da Rock Content e da RD Station. É sobre essa ferramenta, vocês colocam 3 palavras-chave. Ela é gratuita. Vocês colocam 3 palavras-chave sobre determinado assunto e ela lista 10 títulos. Então, você coloca 3 palavrinhas lá e ela lista 10 títulos. É maravilhoso, porque daí ela já dá os títulos prontos e basta você escrever sobre o assunto lá que ela sugeriu o título, tá? Invista em networking presencial e online. Tem que participar de eventos, sim. Pelo menos 2 eventos ao mês. Tem que participar de eventos, tem que conhecer novas pessoas, tem que se colocar à disposição para dar palestras, para ministrar palestras, mesmo que seja de graça, tem sim, tem que expandir aí o networking. E utilizem também o LinkedIn, tá? Para se conectar com novas pessoas e para expandir o networking. Já surgiu várias oportunidades na minha empresa através do LinkedIn. Inclusive, uma entrevista para um site de São Paulo, há um tempo atrás, surgiu lá pelo LinkedIn. Então, assim, é uma rede grandiosa mesmo para negócios, tá? Faça parcerias, né? Foque na duplicidade de audiência. Parceria, sim, ajuda muito, né? Claro que tem que ter ciência do tipo de parceiro, tem que conhecer a pessoa, né? Mas ajuda bastante, principalmente na questão de duplicidade de audiência nas redes sociais, tá? Guest post, que é a troca de conteúdos, né? Artigos, posts sobre conteúdos que a pessoa tem interesse. Então, por exemplo, eu vou escrever um artigo para o site de uma parceira minha e a parceira vai escrever um artigo para o meu site. Isso é guest post, tá? Então, você pode fazer esse tipo de troca, tanto para as redes sociais, live em dupla, né? Vídeos para o YouTube em dupla também, entrevistando o colega, daí dá para fazer essa troca. E quando se faz uma live em dupla, é bom porque daí a pessoa divulga e vem outros seguidores para o seu perfil do Instagram, ou até mesmo no Facebook, dá para fazer lives, né? As lives são mais longas no Facebook. Palestras em parceria com associações, entidades, como eu já tinha falado. Não tenha medo de ser referência no mundo digital, tá? Aquilo que eu já falei lá no início, assim, não pode ter medo no mundo digital. A tendência é que cada vez mais surjam plataformas, surjam ferramentas que a gente possa utilizar nos nossos negócios. Aqui na Polônia mesmo tem uma máquina
essas máquinas que tem aí no Brasil de vendas de bebidas, né? Vende salgadinho, vende bebida. Aqui tem de livros. Então, assim, isso envolve inteligência artificial. Então, assim, cada vez mais vem surgindo, né, possibilidades. Então, assim, não pode ter medo do mundo digital, tá? Identifique qual o melhor canal para se comunicar com o seu público, né? Aquilo que eu já falei também. Não adianta simplesmente estar presente em todas as redes sociais e não ter o resultado esperado, porque muitas vezes o seu cliente potencial ele está em outra rede social, então tem que trabalhar estratégias diferenciadas em ambas as redes sociais. Menos posts no feed geram um maior engajamento. Tem que primar sempre pela qualidade, não pela quantidade. Não adianta ficar postando o tempo todo, se não vai gerar engajamento. Engajamento, tá? O que que é o engajamento? Não é só curtida. O engajamento são as curtidas, são os comentários. Quando alguém salva o seu post, ele está dentro do conjunto de engajamento. Quando alguém compartilha o seu post também, está dentro do conjunto. Então, todas as ações em cima de um conteúdo é o engajamento. O alcance, quantas pessoas alcançou o seu post. Então, quanto maior a qualidade, né, melhor vai ser o engajamento. Tá? Então não adianta ficar postando todo dia, um post por dia, e às vezes nem o engajamento acaba sendo muito baixo, porque nem aparece para todo mundo a sua publicação. Então tem que escolher os dias específicos, olhando as métricas das suas redes sociais, e ver quando as pessoas estão mais presentes, né? Quais os horários, analisando aí todas as métricas. Conteúdo estratégico, né? Não poste apenas porque precisa postar. Se não tem conteúdo, né? Não posta. Não adianta ficar postando abobrinha, porque a abobrinha não faz sentido nenhum, não alcança, não dá resultado. Então, tem que ser um conteúdo estratégico. Fidelize a sua audiência com conteúdo relevante. Interaja com a audiência, coloque em algumas postagens um direcionamento para ação, como eu falei anteriormente, faça as pessoas interagirem, assim o seu perfil ganha relevância nas redes sociais, né? Dá para colocar, por exemplo, frases no final, deixe aqui deixe aqui sugestões de novos temas, que tal compartilhar esse conteúdo, gostou da dica da semana, coloca essas frases no final de cada publicação, porque daí as pessoas interagem mais, tá? Faça as pessoas, né, terem a ação em cada publicação. A estratégia precisa ter consistência, tá, gente? Eu sempre falo de consistência, inclusive tem um conteúdo lá no meu Instagram a respeito disso, porque muitas pessoas, elas não têm consistência nas suas publicações, no seu conteúdo. Por exemplo, elas criam um canal no YouTube e uma semana elas publicam e outra não. Então, assim, a sua audiência, ela fica esperando o seu conteúdo. Se eu prometo para minha audiência que os meus vídeos vão entrar todo domingo tem que entrar os meus vídeos. A mesma coisa funciona nas redes sociais, né? Se você publica normalmente toda terça e quinta algum conteúdo, você tem que manter aí a periodicidade das suas publicações. Não adianta publicar uma semana e outra não, porque você vai enfraquecendo a sua audiência. As pessoas podem parar de acompanhar o seu perfil, né? Estude o mercado, a sua região de atuação, aquilo que eu falei, né? A região onde você mora em Santa Catarina, o que predomina em Santa Catarina? Você mora em Minas Gerais? O que predomina em Minas Gerais? Estude o segmento, os nichos de mercado de cada região, estude o seu público-alvo, o que o público-alvo busca, né? O que ele está esperando do profissional da advocacia que atua aí em determinada área de atuação. Identifique as melhores estratégias para o seu escritório jurídico, tá? Até mais. Tchau, pessoal.